bem, estamos então dando continuidade aos entrevistados do Café com Letras especial na Feira do Livro. Voltamos para a Praça Dante e hoje estamos aqui no auditório das palestras com a presença ilustre do filósofo professor Luiz Pondé. Luiz Pondé, que é colunista da Folha de São Paulo, comentarista da TV Cultura e professor da FAAP e da PUC de São Paulo. É isso, professor Pondé? É isso mesmo. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu. Prazer estar aqui em Caxias. Bom, a sua presença já vem sendo anunciada há um bom tempo. O senhor deu várias entrevistas aqui para a imprensa local. Como sempre, um pouco polêmicas. Uns acham que o senhor é reacionário, outros acham que o senhor está com toda a razão. Como é que o senhor já tem escutado essa reação local? Como é de costume notar, né? O senhor sempre que dá uma declaração provoca raivas ou paixões, né? É assim, primeiro é uma coisa do ofício, né? Eu sou colunista e colunista, quando o colunista não escreve com medo ou sob censura, como não acontece na Folha, então um colunista, o objetivo dele é levantar a temperatura do debate, né? Agora, fora isso, eu causo polêmica porque eu não tenho medo de patrulha ideológica. E então, quando fala reacionário, não sei o quê, na realidade, reacionário são os patrulheiros que não deixam aluno ler livro que eles não querem, que dão aula fazendo os meninos e as meninas acharem que, sei lá, tipo Marx ainda é uma coisa que preste para analisar história, mesmo na escola de ensino médio já começa a fazer lavagem cerebral. Agora, na realidade, a política é uma coisa que me interessa, antes de tudo, por conta do meu trabalho na mídia. E eu tenho interesses em filosofia muito maiores, como moral, estética, religião. Mas a gente é obrigado a discutir política. Tratando especificamente de religião, o teu objetivo maior, dentre outros, mas o maior aqui nessa feira, na 31ª Feira do Livro de Caxias do Sul, é participar de um bate-papo lançando o teu livro mais recente, que é Os 10 Mandamentos mais um. Tu provocativamente começas a refletir sobre os mandamentos bíblicos de uma forma tradicional, como eles foram postos, e sugere mais um, que seria a esperança. Como é que tu tens lidado com essa possibilidade e como as pessoas têm reagido à tua ideia de um 11º mandamento? Olha, primeiro a ideia do 10 mandamentos mais um, ela surgiu de uma conversa entre eu e o editor da Três Estrelas, o Alcino Leite, né, da Folha. Minha cadeira na PUC é Filosofia da Religião. Eu tenho aí uns anos de estudo de judaísmo e cristianismo. E ele me fez uma proposta: olha, Pondé, vamos escrever um livro de teologia um pouco mais aberto, como eu tenho escrito livros de filosofia. Pensando, 10 mandamentos. É uma boa entrada no assunto. Agora ele falou, propõe mais um. Eu falei, pô, isso é uma arrogância, propor uma errata para Deus, assim. Mas eu achei o desafio muito interessante. E a ideia do 11º mandamento, terás esperança no mundo, só surgiu lá pelo 8º. Quando eu comecei a escrever o livro, eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Mas o resultado tem sido muito positivo, inclusive do ponto de vista dos religiosos, né? Os religiosos têm recebido muito bem o livro, porque os religiosos estão acostumados a ser maltratados no âmbito acadêmico, né? Ninguém os leva a sério, se considera a teologia uma ciência menor e tal. Então o resultado tem sido, na realidade, um debate muito legal com os religiosos, com os ateus não religiosos, que na realidade é mais a minha tribo. Às vezes tem sido um pouco difícil, porque tem muito ateu imaturo, né? Ateu militante, que é aquele cara chato, que fica querendo que esse todo mundo seja ateu. Um dos pontos que o senhor toca ali, que é uma crítica, assim, ao ateu que considera que negar a existência de Deus e as religiões seria uma forma de promoção intelectual. O senhor já coloca ali de uma forma bastante clara, esse não é o meu campo. Acho Sim. que devemos nos apropriar primeiro do que estamos falando, até para negar, temos que saber o que vamos negar. Isso mesmo, o ateísmo, ele se tornou muito estridente, como toda forma de militância normalmente é.
E o que eu digo no livro também é que um ateu que entende que o ateísmo é o ponto de chegada de um grande esforço intelectual, eu acho uma grande bobagem. O ateísmo é filosoficamente a posição mais fácil e evidente de você ter. E eu gostaria de aproveitar uma outra questão, porque o senhor se considera pessimista e pelos seus textos isso fica muito claro. E ali naquele momento em que chega no 11º mandamento, então, da esperança, o senhor mal ou bem acaba arrumando o que se diz aqui no jargão gaúcho, sarna para se coçar, né? Porque o senhor coloca ali um certo antagonismo entre a própria esperança e a abordagem pessimista. E aí o senhor cita ali alguns filósofos e tal, e coloca, na verdade, uma contradição com o senhor mesmo. Então, na verdade, ali o senhor cria uma armadilha para si mesmo, né? Não, aí que tá. Eu acho que só um pessimista, um E o senhor se vale do pessimismo de Kafka, né? Ali, sim, naquela abordagem, travando alguns diálogos entre filósofos, mas com uma ênfase muito forte no Franz Kafka. No 11º mandamento, ele é o meu grande parceiro mesmo. Porque o Kafka, uma vez, conversando com um amigo que ele teve no final da vida, uns 20 anos mais jovem do que ele, o Gustav Janusz, que escreveu um livro chamado Conversações com Kafka, que tem em português, e hoje reconhecido pela fortuna crítica como sendo de fato o Kafka que falava. Um dia esse menino vira pro Kafka, que na época devia ter uns 20 anos mais ou menos, 20 e pouco, ele fala: hoje eu não estou entendendo nada do que você está dizendo. E o Kafka responde: deve ser a misericórdia de Deus, porque hoje eu estou tão pessimista que se você entendesse o que eu estou falando, isso ia arruinar a sua vida. Eu trabalho com jovens de 18, 19 anos e eu sei o quão verdadeiro é isso que o Kafka falou. Então, assim, eu acho que só uma pessoa descrente, pessimista, que tem uma visão trágica de mundo como eu, que o niilismo é uma coisa absolutamente evidente, pode falar de esperança. Porque qualquer otimista que falar de esperança pode estar fazendo para sustentar seu próprio desespero. Por isso que eu acho que, na realidade, sendo eu quem sou e tendo a obra que tenho, é que eu posso levantar uma hipótese como essa. É como se o pessimismo fosse uma espécie de controle de qualidade da esperança. Mas, digamos assim, é quase como você se atrever a falar sobre algo com o qual não se identifica. Seria mais ou menos por aí. Porque eu acho um milagre. Que você falar daquilo que você gosta, bom, aí... Eu acho a esperança, quando eu tenho alguns momentos de esperança, eu tenho a impressão que é um milagre. Né? É assim quando eu vejo generosidade, gratidão no mundo, eu sempre tenho a impressão que eu estou diante de uma espécie de milagre. Então, por isso que eu chamei o Kafka para o meu lado. Né? Tem um outro relato que um dia o amigo dele, Max Brod, está no livro, teria, eu acho que até uma epígrafe do livro, teria virado para ele e dito: dizem que você é um pessimista, que você não tem esperança. E o Kafka teria dito: não, esperanças há muitas, mas não para nós. Está em epígrafe, depois retomado de uma outra forma no decorrer do livro também. Uma coisa que precisa ficar bem clara, que nós falamos aqui em tom de ironia, mas o livro ele tem muita seriedade já na sua largada. O senhor se detém, inclusive, a comparar diferentes edições dos mandamentos, tanto na Torá hebraica, quanto em diferentes edições da Bíblia católica. E aí é colocado que esses mandamentos teriam sido engendrados no que para os católicos ficou conhecido como Velho Testamento, e na Torá já é descoberto lá quando os hebreus são libertados do Egito, sim, digamos assim. Uhum. Então o senhor coloca de uma forma bastante cuidadosa, há um comprometimento intelectual, não é simplesmente assim um jogo de ironias, né? Não. Quer dizer, e na realidade todos os livros que eu tenho escrito, porque eu vou dizer uma coisa para você, que eu vou te dizer uma coisa nova do ponto de vista da história de alguns filósofos. Eu gosto muito de dar aula na universidade, tanto na graduação quanto na pós. Mas eu estou um pouco cansado. A universidade hoje tem se transformado quase sempre num espaço assim, de políticas institucionais violentíssimas, onde o que menos importa é o ensino e o aluno. O que importa é ou a política ou servir as madame caps produtivista, cheia de burocracia e tal. E eu, há algum tempo, eu desenvolvi uma coisa que outros filósofos, como Franz Rosenzweig no século XX, como Émile Cioran no próprio século XX, e tantos outros, que é um sentimento de que
às vezes a função do filósofo é muito mais falar com mais gente do que a universidade. Então, por volta lá de 2009, isso foi uma coisa que graças à Folha eu aprendi, e com isso, aprendi isso, eu tenho tido vontade de escrever livros para as pessoas que não estão só na universidade. E então meus livros como esse daí, eles na realidade são livros que partem de um repertório acadêmico, eu tenho todo um ritual acadêmico, todo o repertório. Aliás, isso é uma das minhas brigas com a esquerda, porque eles vão descobrindo aos poucos que eu estudei ou li talvez mais do que eles. Como toda espécie caçada, você tem que estar sempre bem preparado, né? Então, esse livro dos 10 Mandamentos, como outros que eu lancei nos últimos tempos, ele tem esse comprometimento intelectual. No caso dos 10 Mandamentos, você se refere, na realidade, a eu situar um pouco melhor ali o que significa isso dentro da Bíblia hebraica e dentro da história do povo de Israel, né? Que teria sido escrito lá em 1200 antes de Cristo. Outros divergem da data, disseram que teria sido um pouco mais recente, mas enfim, antes de Cristo, depois vai para o chamado Velho Testamento da Bíblia católica, digamos assim, ainda tu problematiza as edições e tal, toda essa forma. Um ponto interessante aí, chegando ao nosso foco, continuando no nosso foco, que é o 11º mandamento, o senhor fala em dado momento ali que o pessimismo seria até considerado um pecado na concepção hebraica, porque, digamos assim, como o mundo foi feito à vontade de um Deus ou de um ser soberano, não deveríamos ser pessimistas em relação a isso, deveríamos, por simplesmente, viver... E pronto, porque, assim, né? Sem muito questionamento, né? Porque então, no Velho Testamento, como os cristãos falam, ou na Bíblia hebraica, como os judeus falam, logo depois que Deus cria, ele olha a criação e diz que é boa. Então, assim, o pessimismo seria um pecado no judaísmo, mas isso é um pecado do ponto de vista da tradição, claro. Não está escrito isso. Seria um pecado porque... o pessimismo primeiro vai contra o que Deus diz da criação dele. E ele é soberano. Ele diz que é boa, quem somos nós para dizer que não é? E depois, por aquilo que eu citava há pouco quando eu contei a história do Kafka, quer dizer, o pessimismo é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, porque ele pode de fato destruir a vida. Ele pode destruir sua relação com as coisas. Então, eu diria que o pessimismo não é para iniciantes. Tem até um ponto ali que o senhor fala que o pessimismo ele é até mais forte até que os riscos. Não sei se o termo não é exatamente nesses termos, mas o pessimismo é mais forte ainda que os riscos ligados à sexualidade, porque uma pessoa em depressão perde inclusive a libido, né? É um dos pontos que é colocado ali também, né? Porque o pessimismo, do ponto de vista psicológico, significa uma melancolia profunda, né? E como lidar, então, nesse engendramento todo, na medida em que as pessoas são educadas, pelo menos na cultura religiosa, a ideia do amor ao próximo, enfim, como lidar então com esses conflitos na medida em que alguns vão dizer, não, mas não é bem isso aí que tu aprendeste, toma cuidado, vamos daqui a pouco seguir para uma linha, vamos questionar um pouco mais. A educação tradicional, pelo menos, não tem sido encarada assim, né? Então, às vezes é difícil também para as pessoas tomarem suas escolhas, né? Você fala no sentido de que a tradição diz pra gente amar o próximo e na vida real não é possível fazer isso? Nem sempre, né? É por isso que é importante dizer que se deve amar o próximo, né? Essa contradição presente nos mandamentos bíblicos, eu discuto no livro e me interessa muito. Veja, uma professora na escola não precisa dizer pro aluno, menino, não divida o brinquedo com o seu coleguinha, porque ele muitas vezes não vai querer dividir. O que a professora precisa ensinar para o menino é que ele deve dividir um brinquedo com o coleguinha. Então, justamente porque é difícil você ter uma relação com o próximo que seja uma relação mais generosa, que é importante dizer. O mandamento ele trabalha no contrapelo do que é evidente. No livro eu digo isso mais ou menos quando eu falo que existe um instinto na humanidade que ele é meio que anticivilizador. É aquele instinto do mal mesmo, né? Sim, quase os teólogos quase como um homem selvagem, assim, que é assim, educado a fazer o mal. Rousseau é outro cara
que a gente poderia dizer que, filosoficamente, apesar de ser um grande filósofo, estava totalmente equivocado, né? A ideia dele dizer que o homem nasce bom, nem com isso eu estou querendo dizer que o homem nasce mal, mas o que eu quero dizer, a gente tem que tomar cuidado hoje, porque todo mundo se ofende, né? Então, se você fala isso, alguém... Mas, aproveitando esse gancho, eu gostaria de te provocar, porque em outros momentos, o senhor mesmo já admitiu variações na própria interpretação pessoal do que seja Deus. No livro, o senhor coloca que aos 8 anos já se descobriu como ateu e foi fazendo as leituras com um pouco mais de condição a partir dos 12 anos de idade, no que tange especificamente a textos de viés religioso, digamos assim. E o senhor já admitiu que talvez a presença de Deus estaria exatamente nisso que nós estamos falando, da presença espontânea de altruísmo. Eu lembro numa das entrevistas, acho que foi ao Roda Viva há alguns anos. Marília Gabriela. A Marília Gabriela, que o senhor colocava isso. Às vezes eu vejo pessoas, estou tentando reproduzir palavras suas, de uma tal bondade, de um tal altruísmo, de uma forma tão espontânea que eu digo, bom, aquilo ali é a presença de Deus. Não é algo assim tão objetivo, digamos assim. E aí eu gostaria de provocar, e ficou só nisso, ou nas suas reflexões, a sua visão de Deus já está, digamos assim, mais introjetada, não só naquela ideia objetiva das leituras e da crítica filosófica? Olha, eu digo no livro, primeiro essa frase, eu fiquei ateu com 8 anos, eu uso ela muito na minha coluna da Folha para provocar os ateus militantes aos quais eu me referi antes. No sentido de dizer que ser ateu é muito fácil, né? Por isso os 8 anos. Eu cheguei a dizer que até um golfinho consegue ser ateu, sem querer ofender o grupo dos golfinhos, né? Mas assim, às vezes, hoje em dia, eu me defino como um ateu não praticante, por exemplo, no sentido de não achar que o ateísmo seja tão maravilhoso assim. Mas aprofundando a questão que você aprofundou, eu diria o seguinte: filosoficamente, eu continuo sendo ateu, no sentido de que eu não sinto necessidade de religião. Eu não acho que o universo peça a existência de um ser inteligente que o tenha criado. Eu sou muito simpático à teoria evolucionista darwinista. Na realidade, eu acho ela esteticamente uma ópera, certo? A ideia de que a poeira tomou consciência de si, eu acho uma ideia maravilhosa um dia. Agora, a isso que você se refere, eu diria para você, assim, sendo bem nietzschiano, que a minha, digamos assim, a minha experiência com a religião ou com Deus é uma experiência essencialmente estética, certo? Das sensações. Então, eu tenho a clara sensação de que quando eu vejo alguma coisa que me parece fora da ordem infernal do mundo, como se existisse uma ruptura ontológica ali. Mas uma ruptura para o bem, voltando de novo aquilo, o altruísmo. A ideia do altruísmo, da generosidade, da gratidão, da beleza. E nesse sentido, eu estou sendo bastante dostoievskiano também, né? Sobre quem eu já escrevi muito. Quando ele fala que a beleza salvará o mundo. Então, talvez a dificuldade o caráter contraditório ou conflituoso dessa ideia seja justamente porque, para ter essa percepção, você tem que estar, de fato, numa posição nihilista muito radical e perceber que, num raciocínio cético, você facilmente chega à conclusão que o mundo está entregue e que as relações são pautadas por interesses e que muito dificilmente alguém parece ter uma atitude plenamente generosa. Então, quando você pergunta se eu fui além disso na minha experiência religiosa, não, a minha experiência, uma outra coisa que eu digo no livro... Eu digo do ponto de vista pessoal, assim, não Sim. tão... A parte da disciplina filosófica, eu digo aquela coisa assim, até daqui a pouco o senhor pensando no dia a dia, será que eu não preciso ser melhor com as pessoas? Será que eu não preciso participar de um trabalho comunitário? Ou fazer uma doação? Ou, digamos assim, exercitar esse altruísmo diário? Que as pessoas se cobram, né? Então. E alguns até usam isso, infelizmente, como forma também de promoção social. Eu ajudei, eu me preocupo. Eu acho que hoje existe uma... Eu já respondo isso para você. Vou começar pelo fim.
Eu acho que hoje existe uma forma de altruísmo que talvez seja mais sofisticada do ponto de vista da hipocrisia social. Quase com a ideia da sustentabilidade. Todo mundo está comprometido com a sustentabilidade. Existe essa hipocrisia social de mostrar que está ajudando alguém, mas eu acho que existe uma outra forma hoje mais sofisticada. Eu acho que hoje muita gente tem causas por questões narcísicas. Não é nem social, é narcísica, certo? Todo mundo quer salvar alguma coisa no mundo, certo? E eu, como sou intrinsecamente cético, e eu conheço algumas dessas pessoas, eu sei que na realidade muitas vezes isso é uma questão de querer compor a própria autoimagem. Agora, com relação digamos assim, estar envolvido com o mundo de um modo que seja mais generoso... nesse sentido. Né? Eu não sinto necessidade de fazer parte de nenhum grupo social ou qualquer coisa que o valha, porque eu sou professor. E eu gosto de ser professor. E eu não consigo gostar de ser professor sem ser generoso. Porque no dia a dia, para você lidar na escola, no meu caso na universidade, não tenho experiência em escola, na universidade, você querer passar o conteúdo para alguém, você ter prazer de estar com alunos na sala, você precisa de alguma forma estar envolvido com uma experiência de altruísmo. A questão é que eu, ao fazer isso, eu não acredito que isso deva ser transformado numa bandeira, né? No sentido de dizer, não, olha, eu sou professor, por isso eu sou generoso. Toda virtude deve ser tratada, a verdadeira virtude deve ser silenciosa. Isso é pura filosofia. E na realidade eu consigo separar uma coisa da outra muito, porque, veja, eu abandonei a medicina para ser filósofo, então para mim a coisa é séria. Né? Senão eu teria continuado médico, seja o que for. Então, uma vez eu vou te contar uma história. Uma vez eu estava numa festa de final de ano, no trabalho, numa das duas universidades, e se discutia muito educação. Eu acho muito interessante que professor, muitos é aquele tipo de cara que faz, ou de mulher que fala assim: eu acredito na educação, a educação tem por missão salvar o mundo, construir o cidadão. Me dá sono normalmente essa discussão. Mas por outro lado, é a figura que mais reclama de aluno. Fala mal, gosta de dizer que não sabe nada, que não lê. Aí um dia numa reunião assim, uma colega falou assim: Pondé, você não acredita na educação? Eu falei, não. E ela me perguntou, mas por que então você dá aula? Porque eu gosto. É isso que eu digo, que minhas experiências elas são muito estéticas no sentido da sensação, entendeu? Mas eu não acho que alguém pode, em sã consciência, realizar a atividade de professor sem uma dose de generosidade. Bom, nós estamos na reta final do programa, passamos até um pouquinho do nosso tempo, mas o papo está muito bom e poderemos continuar até o fim da Feira do Livro, que o assunto não se esgota. Por todas as leituras que o senhor fez e que vão saindo quase que a conta-gotas, sejam nos artigos, nos comentários, pelos livros, enfim, o senhor falou que enxerga um Deus estético, né? Seria praticamente quase como uma alegoria, se a gente pudesse fazer uma similitude, digamos assim. E como é que o senhor pensa, então, o seu final, como todos, né? Um dia as coisas acabam para nós. Da morte? Exatamente. Acabaríamos como, assim, na medida em que... Porque eu posso dizer para o senhor que, pessoalmente, eu sempre encaro, assim, a figura da religião, da explicação espiritual como uma forma de confortar as pessoas, né? Olha, eu sei que vai acontecer tal coisa, ou eu acredito nisso, ou me conforto que a versão é essa, quando eu morrer serei tal coisa. As pessoas se valem muito disso. O senhor não tem de uma forma tão objetiva isso pela religião ou pela espiritualidade. Então, filosoficamente, viraremos o que quando morrermos? Olha, numa das entrevistas que eu dei ultimamente sobre esse livro, e me perguntaram exatamente o que eu vou te dizer. É estranho o fato de que o senhor não trata no livro do tema da vida após a morte. Aí é que está... E eu não trato mesmo porque eu nunca penso nisso. Não é um assunto que lhe preocupa? Não me preocupa isso. Isso não significa que eu não tenha medo da morte, como todo mundo tem, certo? Agora, se você me perguntar o que eu acho que vai acontecer depois da morte, eu acho que nada. Eu acho que acabou. Acabou. É por isso que é aforismas de um homem sem fé, teológicos de um homem sem fé. Porém, uma coisa que caracteriza a minha vida é que eu sou muito envolvido com a vida.
Eu sou muito envolvido com o meu trabalho, eu sou muito envolvido com a minha família, com minha mulher, com meus filhos, com as pessoas que estão à minha volta, porque eu gosto disso e eu preciso disso. Então, na realidade, eu sou tão ocupado que eu nunca penso na morte. E tampouco se sente ansioso de buscar explicações para isso. Não. Mesmo ansioso, sendo um filósofo. Pelo menos até hoje, nunca tive. Mesmo sendo um filósofo. Não. Então, para fechar nossa entrevista, que nós tratamos aqui com foco especificamente no livro Os 10 Mandamentos mais um, no caso a Esperança, que seria o 11º, na sua ótica, aqui na Feira do Livro de Caxias do Sul, a 31ª edição. Uma última assim, passeada nas suas considerações voltando lá ao chavão que o senhor persegue, que tem sido o politicamente incorreto, já do ponto de vista filosófico mais genérico e depois enfocando na questão da sexualidade também. Aos comportamentos politicamente incorretos. O que está lhe incomodando nesse momento com relação a isso, assim, para fecharmos? Em geral, eu acho o politicamente correto, sem entrar no mérito do que a gente pode chamar de justificativas pontuais da origem do politicamente correto. Eu acho que o politicamente correto ele é hoje uma forma de censura, ele é destrutivo da educação, ele deixa professores e alunos com medo, ele destrói a própria possibilidade da informação na comunicação, ele quer destruir a nossa tradição bibliográfica e ele se apropria de, digamos assim, resultados que não foi ele que criou. Como, por exemplo, o avanço social dos direitos gays. Quem criou o avanço social dos direitos gays não foi um movimento politicamente correto. Foi a descoberta da importância da comunidade gay americana para a economia americana. Ou seja, quem liberta as pessoas é a possibilidade de elas entrarem na sociedade produtivamente e não o que o politicamente correto fala. E aí volta aquela questão do mercado, do consumo. O mercado, na realidade, é o libertador. Ele não é um isso. santo, não. Longe de ser um santo. Mas ele é o libertador. E eu lancei esse livro, Guia Politicamente Correto, sobre do sexo mais recentemente. Que o senhor brincou com o termo incorreto daí. Aí o correto, nome do livro é politicamente incorreto. Exatamente. O senhor faz essa contradição. Por isso que eu disse incorreto na minha pergunta. Porque assim, o livro é politicamente incorreto. Por isso que eu falei correto, porque o correto eu acho que destrói o conhecimento. E, portanto, o politicamente incorreto virou uma forma de resistência. Né? E no campo da sexualidade, nesse livro eu discuto coisas como relacionamento homem-mulher, educação, né? Eu dou muita atenção a esse tema da educação, literatura, né? Eu falo de família, educação de filhos, é uma série de coisas. Então, mais uma vez, eu quero lhe agradecer, foi um privilégio pela sua disponibilidade, inclusive, estar aqui, conversar conosco, fazendo essa prévia, professor que logo mais palestra aqui na Feira do Livro, tratando, dentre outros temas, um pouquinho do que tratamos até aqui, né? Exatamente, na nossa entrevista. Então fica o espaço para suas considerações, ao mesmo tempo que lhe agradeço em nome da nossa TV Câmara aqui de Caxias do Sul. Eu que agradeço o convite. Foi ótima a conversa. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui, o Café com Letras especial na 31ª Feira do Livro. Voltaremos com novos entrevistados e convidamos a todos que continuem acompanhando a programação do nosso canal 16. Até o próximo Café com Letras.